Paz do Senhor para as irmãs. Eu vou trazer o resumo da semana, dos capítulos de 11 ao 15 do livro de João. O capítulo 11 é o 7º milagre do livro de João, que é Jesus ressuscita a Lázaro. Aqui nesse capítulo mostra duas figuras, né? Marta e Maria. Mostra as personalidades delas, né? Muitas vezes a gente julga Marta, mas a preocupação de Marta era servir, né? E a de Maria era ouvir. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós nos preocupamos mais com servir do que com ouvir a Jesus, do que ter um relacionamento com Jesus. E aqui, nesse capítulo, fala sobre a diferença desse relacionamento. Muitas vezes a gente esquece que devemos ter um relacionamento com Jesus. E antes de fazer algo para o Senhor, nós precisamos ter o Senhor nas nossas vidas. O versículo 42 do capítulo 11 fala o seguinte: eu sei que sempre me ouves. Eu vou ler do 1 para a gente ter um entendimento. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Aqui a gente vê que Jesus poderia simplesmente, em pensamento até, falar para o Lázaro sair, mas ele quis fazer notado a voz dele, quis mostrar a conversa dele com Deus, para que as pessoas creiam, né? Para que elas pudessem crer que Jesus estava sendo enviado por Deus e que fazia essas coisas pelo poder que há no nome de Jesus, né? No poder que há de Deus. Então, assim, muitas vezes a gente também precisa fazer isso. A gente precisa fazer notório, a gente precisa mostrar os milagres que Jesus faz nas nossas vidas e através das nossas vidas para que as pessoas creiam em Jesus. Aqueles que não conhecem a Cristo, ou mesmo aqueles que conhecem ao Senhor, mas não sabem do poder que Jesus tem. Então, aqui nesse capítulo, Jesus, nesse versículo 42, ele mostra a importância da gente se fazer notado os milagres que Jesus faz, né? No capítulo 12, Jesus é ungido com perfume. Versículo 24 fala o seguinte: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aqui fala de uma morte, né? Uma morte, no nosso caso, uma morte espiritual, uma morte do nosso eu, uma morte do nosso ego. Se não morrermos para o nosso eu, não daremos frutos que vêm de Jesus. A gente não pode achar que vivendo uma vida de acordo com o que a gente acha, de acordo com o que a gente sente, sem mudar. Às vezes a gente se converte e não muda as nossas atitudes, não muda os nossos pensamentos, não muda as nossas emoções. Mas aqui Jesus diz que é necessário morrer. Então que a gente lembre disso, que a cada instante, para que Jesus dê frutos através da nossa vida, para que na realidade nós possamos frutificar. Através de Jesus, nós precisamos morrer. Versículo 43, do capítulo 12 ainda. Vou ler do 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Muitas vezes, na realidade, na maioria das vezes, a gente age assim também. Não por medo que vão matar a gente, não por medo que vão expulsar a gente de um lugar, mas por medo do que as pessoas possam falar, né? A aprovação dos homens ainda tem muito valor na nossa vida. E aqui Jesus diz que a nossa preocupação tem que ser com a aprovação de Deus. Então, quando Jesus nos instrui a não ter medo, porque ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, é justamente que a gente não precisa da aprovação do homem. A gente não deve buscar essa aprovação. A gente deve buscar a aprovação de Deus. O que Deus tem falado para a gente fazer. Como Deus tem falado para a gente agir, né? E em alguns determinados momentos a gente vai agir contra o homem, contra o que o homem quer que a gente faça, contra o que o homem espera que a gente faça. E aqui não com as nossas vidas, né? Aqui a gente não tem o risco de ser perseguido, de ser morto,
Mas aqui a gente tem o risco de não agradar ao Senhor, que é muito maior, né? Que é um risco maior. A gente ter essa aprovação do homem, não fazendo o que a gente deveria fazer e sendo reprovados pelo Senhor. Que nunca a aprovação dos homens seja o nosso alvo. Nossas palavras e ações precisam salvar. Versículo 47 fala bem assim: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aqui Jesus fala isso, né? E quantas vezes nós, humanos, que temos tantas falhas, que erramos tanto, agimos como juízes. Muitas vezes a gente quer pregar a palavra, falar de Jesus para julgar. E Jesus diz que não é esse o entendimento. Na realidade, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é falar a palavra, pregar a palavra para que haja salvação e não condenação, né? A Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Então, assim, a gente tem que levar a palavra até que sejam salvos, a gente tem que falar sobre Jesus até que eles sejam salvos e curados por Jesus. Então, assim, a gente tem que tirar isso de nós, de acharmos que somos os juízes. Não, não somos. Jesus, quando veio aqui na terra, ele também não veio como juiz. Ele veio para falar a verdade, para que a verdade fosse alcançar as pessoas, para que elas tenham a salvação. Capítulo 13 fala sobre Jesus lavar os pés dos discípulos. Como foi lindo esse capítulo, né? Quando eu li, eu achei lindo, assim. É um capítulo muito bonito, né? Que traz uma humildade muito grande, que nos ensina como a gente deve servir ao próximo, né? Versículo 17 fala assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que a gente entende? Que conhecimento sem prática não nos dá nada, não serve de nada, né? Não basta a gente estar aqui aprendendo a palavra, conhecendo a palavra, vendo o que Jesus fazia e a gente não praticar. Então, a gente está aqui para praticar o conhecimento que a gente está adquirindo, porque se a prática não estiver aliada ao conhecimento, o conhecimento não nos vai trazer nada. Somos discípulos do amor, capítulo 13, no versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Então, o nosso maior testemunho, a nossa maior forma de demonstrar Jesus nas nossas vidas é amando. Não é sendo perfeitas, não é julgando, não é criticando, é amando. E Jesus nos mostrou isso, né? Nós que somos falhos, pecadores, ele veio em amor para trazer a palavra da verdade em amor, para nos salvar através do seu amor. Mesmo sabendo quem somos e o que ainda faremos, Deus nos ama. No versículo 38 fala assim: então respondeu Jesus: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando Jesus falou para Pedro que ele ia negar, Jesus já sabia que Pedro ia negar ele. Até Judas, Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas aqui tá a diferença, né? Jesus amava eles mesmo assim. E a diferença da gente conhecer o amor de Jesus. Aqui temos Judas e temos Pedro. Judas não sabia do amor de Jesus, Judas não conhecia o amor de Jesus. Por isso ele traiu. E não sabia que Jesus podia perdoar ele, porque se Judas se arrependesse, pedisse perdão, ele poderia sair com um fim totalmente diferente do que ele teve. Mas por não conhecer o amor de Jesus, o fim dele foi um fim trágico. Já Pedro não. Pedro negou ao Senhor, se arrependeu e o fim dele foi um fim vitorioso. Ele que iniciou a igreja de Jesus na terra, né? Então, assim, a gente conhecer o amor de Jesus, entender como ele nos ama, apesar do que fazemos, apesar de quem somos. Os nossos erros, os nossos pecados, eles nos distanciam da presença de Deus. Ele não nos distancia do amor de Deus, porque a partir do momento que a gente se arrepende, o amor tá ali, permanece ali, ele continua nos amando.
Então, que a gente tenha esse entendimento, que possamos mesmo nos momentos que errarmos, nos arrependermos e entendermos, Deus me ama, Deus me perdoa e Ele continua me amando apesar das minhas falhas. O capítulo 14 fala como Jesus fortalece os seus discípulos. E aqui é lindo você ver que Jesus estava prestes a morrer, eram os últimos momentos de Jesus na terra, e a preocupação que ele teve com seus discípulos. A preocupação de trazer um conforto, um consolo, porque ele sabia que ia ser difícil para eles sem Jesus. E como Jesus se preocupou com eles, né? A gente entender que Jesus se preocupa assim com a gente também. De nos trazer essa calma, essa paz, entendendo que mesmo no momento de dificuldade Ele está conosco. Então Jesus aqui faz questão de explicar para os discípulos tudo o que ia acontecer, para quando acontecesse, eles não se sentissem perdidos, eles não se perturbassem, né? O versículo fala: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não os lhe teria dito. Então Jesus não fala assim, ó, não se preocupe porque não vai acontecer nada de errado. Não, ele fala assim, não se perturbem, creiam em mim, eu vou estar com vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou enviar um conselheiro, um consolador, um amigo. Então é que a gente lembre nas nossas dificuldades de crer acima de todas as coisas, crer em meio a tempestades, crer em meio a dificuldades, crer em meio das alegrias também. E é lindo você ver que Jesus se preocupa conosco, né? Ele quis trazer esse consolo ou esse conforto para os discípulos, porque ele sabia que seria muito difícil quando ele partisse. Então ele quis falar para eles, ó, não se perturbem, creiam. Eu tô falando para vocês, eu vou, mas vocês não ficarão sós. Versículo 15 do capítulo 14 fala como é a maneira que a gente deve demonstrar amor ao Senhor. 14, versículo 15, fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então aqui Jesus já nos instrui como é a forma de demonstrar esse amor por ele. É obedecendo. Não tem outro jeito. Quando a gente ama, a gente obedece. A palavra tem os princípios, Deus deixou para nós esses princípios, então a gente tem que obedecer. E Jesus fala aqui: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E é lindo que esse obedecer não é para trazer algum mérito só para o Senhor, né? Me obedece porque vai acontecer isso comigo. Não, a gente obedece para que a gente tenha vida em abundância. A gente obedece para que a alegria do Senhor venha nos suprir. A gente obedece para que no dia da dificuldade a gente sinta a presença do Espírito Santo que nos consola. Então, Deus é lindo, né? Ele nos dá a instrução, ele nos fala o que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida alegre, para que a gente tenha uma vida com amor, para que a gente possa andar nesse mundo, né? Fazendo o que ele deseja para nós. O amor, a obediência. O amor nos leva à obediência e nos leva Jesus vivendo em nós. Traz Jesus para viver através das nossas vidas. O capítulo 15 fala sobre frutos. Versículo 5 fala: permanecendo sempre. Vou ler aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, aqui o segredo é permanecer, né? É ser constante, é ser perseverante. A gente pode hoje aceitar Jesus
crê em Jesus, mas se amanhã a gente não permanece em Jesus, a gente vai ser lançado fora. Se a gente não permanece em Jesus, a gente vai se tornar seco. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, o segredo é amor e obediência. O amor leva à obediência. O versículo 11 fala assim, ó: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. É o que eu falei aqui. Deus fala para que a gente tenha obediência, para o nosso próprio proveito, né? Ele nos instrui para que a gente tenha proveito, não é para que ele seja somente glorificado, é para que ele ganhe alguma coisa, não. Ele fala para a gente obedecer, para a gente amar, obedecer, para que a nossa alegria seja completa. Então, que a gente entenda quão poderoso é o amor de Jesus por nós e que o que a gente precisa fazer é obedecer, porque muitas vezes a gente fala e declara: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas a gente não obedece. Então, essa não é a demonstração de amor que Deus quer de nós. A demonstração de amor que Ele quer de nós é uma decisão de amar e obedecer. E essa obediência vai nos trazer a alegria completa, a alegria de viver uma vida que Jesus habita em nós, que independente de circunstâncias, a nossa alegria vai ser completa. A paz que excede todo entendimento não é na bonança. A paz que excede todo entendimento é na dificuldade. É você estar passando por uma dificuldade e você estar em paz. É essa paz que excede o entendimento. Então, que a gente tenha essa consciência nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todo o tempo, amar e obedecer ao Senhor, porque assim a nossa alegria será completa. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.